Olá, no Câmara Livre de hoje nós vamos conversar sobre reflexões, pensamentos, histórias, versos e com isso conversar com você como toda semana para trocar experiências de vida e através dessa função pública, através da troca de experiências de vida, contribuir eventualmente com o seu mundo ao seu redor e a sua leitura sobre o mundo. Hoje nós vamos conversar com Leonardo Alípio de Miranda Benini, o Noah. Noah, você nasceu em São Paulo, eu vou percorrer um pedacinho desse trecho para a gente fazer uma conexão só com o tempo. Mesmo que o tempo não signifique algo da leitura do passado em relação ao presente. Teu pai foi uma espécie de nômade profissional que percorreu vários cantos, vários lugares, e aí aos 14 você me contava que desembarcou aqui em Bauru. O seu desembarque aqui em Bauru tem uma relação de história de vida que eu acabei de apresentar aqui. O teu pai tinha um sonho de viver aqui nesta cidade? Sim, ele passou a infância dele em Bauru e ele não nasceu em Bauru, ele nasceu em São Paulo, mas ele dizia que ele se considerava bauruense. E o sonho dele era conseguir um dia voltar para cá, e o dia que ele conseguiu largar a gravata e essa vida nômade que a gravata fazia ele ter, ele conseguiu, né? Ele falou assim, eu quero ir para Bauru, agora que eu sou professor eu vou lá e vou dar aula. E aí eu vim para cá com 14 anos, e desde então eu dei uma saidinha para morar com alguns parentes em São José dos Campos, por exemplo, mas Bauru realmente, do mesmo jeito que cativou meu pai, me cativou. Às vezes eu falo para meus amigos, né, Bauru não tem nada de bonito, não tem uma paisagem bonita, mas eu gosto daqui, eu sinto que hoje eu cumpro uma missão em Bauru, eu costumo dizer isso. Todos temos uma refração de uma memória de um período da infância ainda menino, seja uma memória, um fato, uma frase, um acontecido, independentemente do conjunto do mérito, do juízo dele. Qual é a sua memória afetiva de infância? A minha principal memória vem da cidade de Jundiaí, mas não são memórias assim, do tipo, eu criança brincando na rua e a minha irmã fala assim, o carro vem vindo aqui, vamos sair daqui. Eu falei, não, ele vai desviar antes. E a hora que eu vi o carro realmente muito perto, saí correndo e ela foi atropelada, coisas que me marcaram. E as memórias, assim, vêm em fragmentos de vários locais que eu morei, né? Rondônia, as brincadeiras no meio do mato, na floresta, porque floresta amazônica, né? Você consegue andar com facilidade dentro. Para entender Rondônia aí, das andanças que a gente mencionou do seu pai. Mato Grosso, Rondônia, Jundiaí. Exato. São memórias bem fragmentadas. Muito da adolescência, antes de vir para cá, da pré-adolescência, né? De Jundiaí me marcou muito. A gente morava na periferia lá. Na época eu não tinha essa noção do que é a periferia, né? Comecei a voltar agora nesse tempo periférico, porque eu estou participando de alguns slams aqui em Bauru e é o pessoal da periferia com uma voz muito ativa, muito emocionante mesmo. Cheguei a chorar várias vezes ouvindo as poesias e eu comecei a acessar essas memórias quase que perdidas. A vida é feita de escolhas. Algumas não somos nós que fazemos, é o mundo que faz. Você tentou um ano de biologia e não gostou muito da relação com os átomos? Na verdade, eu sempre me encantei com a biologia. Durante todo o colegial era a matéria que eu mais gostava. Só que, a hora que eu entrei na faculdade, eu estava assim, com exceção da anatomia, que era a única coisa que eu não conhecia, e que eu gostava muito daí de estudar, o resto para mim era tudo mais do mesmo. Como eu não queria me formar para trabalhar no que eu estava estudando, eu comecei a ficar desgostoso. Mas na minha poesia, a poesia ela é acompanhada pela área de biológicas e não tem como eu me desvincular disso. Por que publicidade, então, depois? Foi porque, quando eu ouvi falar, eu estava no finalzinho do primeiro ano de biologia, ouvi falar que existia, né, uma amiga falou assim, eu falei assim, o que seu marido anda fazendo, né, como é que ele está? Ela, ele está fazendo faculdade de publicidade e propaganda. E na hora me veio um estalo, existe isso, faculdade de publicidade e propaganda, o que será que ensinam lá? Mas por quê? Porque eu já tinha um pezinho no oposto disso, né, de não gostar disso. E eu quis então, já que eu não sabia o que fazer, e conhecer, entre aspas, a arma do inimigo, né? E fui para ver o que estava acontecendo. E no fim, nos primeiros meses de aula, eu já amava estar estudando, eu era o tipo de aluno que não ia para o bar beber, eu ia para ficar mesmo tentando absorver tudo que tinha de novidade ali. Sem querer ideologizar, mas para ter a pretensão de comentar sem barreiras,
a ideia de aprender as regras do mercado ou de como se cativa os sentimentos de consumo, em parte, da publicidade. Eu estou sendo sincero no recorte. E no marketing, lhe caiu como? Então, começou esse lance de entender e me encantar ao mesmo tempo que me assustava, né? Que são bem antagônico isso. E eu falava, não, nunca vou trabalhar com isso na vida. Mas, hoje, vendendo pelas ruas poesias, o que eu estou fazendo? Me autopromovendo com a publicidade e propaganda, né? Atrás dos meus panfletos tem a propaganda do trabalho da minha esposa, do meu artesanato. Então, assim, no fim eu não estou... por isso que eu falei, entre aspas, a arma do inimigo. Eu não estou usando arma contra ninguém, eu estou só... porque tudo tem, né, a maneira boa de usar. Sim. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas... Foi no período da faculdade que você despertou para fazer versos, elaborar versos. Isso, eu estava no 2º ano e comecei a fazer as minhas primeiras rimas, mas eram poemas de depressão. Algumas até não com a vontade de me suicidar, mas algumas poesias eram cartas de suicídio. Desencanto? Eu desencanto com a sociedade, né? Então, tem uma que me veio à cabeça agora, uma poesia dessa época, que é assim, ó. A chuva cai sobre o cimento, sem magia até o momento, numa selva feita de concreto, onde só o que vale é objeto, não lava a alma, não nos acalma. O ser humano se tornou vazio, um destruidor de sua própria fauna. Então essa poesia reflete um pouco essa depressão que eu vinha passando, mas não uma depressão pessoal, uma depressão social. Né? Existencial? Existencial. Em relação ao mundo? Então, além de biológica, todas as minhas poesias elas são existencialistas, existenciais. O que despertou o lado existencial em você? Se você puder. Eu acho que o existencialismo já vem desde antes da adolescência já, porque né, o olhar para o mundo e tentar entender e tentar entender o que é também o lado espiritual e nunca conseguir, então nunca consegui achar um caminho espiritual que fala, não, achei, encontrei e tal. No fim das contas, as minhas poesias acabaram virando as minhas rezas pessoais, né? Meu lado espiritual sem uma religião. Você não tem uma religião, enfim, não tem uma religião. Um sistema de fé interno seu, Exato. Você acredita em algo. Acredito muito e ao mesmo tempo eu acho que é uma opinião pessoal mesmo, né? Todo sistema religioso acaba sendo como um sistema, tendo algumas coisas muito boas e outras muito ruins. Então, para não, de não aceitar o lado ruim de nada, eu resolvi ficar só com o lado bom. Então, pegar muita coisa do budismo, do espiritismo. Engraçado, Você gosta de alguns conceitos de todas ou de várias religiões? De várias, exato. E aí, né, nesse apanhado, eu começo a jogar na poesia o que eu acredito. O que você acha que as religiões, em certa dose, em alguns momentos, com dogma ou sem dogma, elas acabam patrulhando? Seria outra coisa? Patrulhando o modo de vida das pessoas, querendo instituir uma relação de pensamento. Eu acho que é exatamente isso, é falar assim, a verdade é a minha, né? E não deixar a pessoa livre para também desenvolver a própria verdade. Eu acho que aí é o que me incomoda em todas elas, porque cada um tem que encontrar dentro de si o próprio mestre, na minha opinião. E essa que é a minha busca, né? De achar esse mestre que na real não é mais do que ninguém. Então eu nunca vou poder ser o mestre de alguém, só o meu. Então, sendo assim, ninguém vai poder ser o meu mestre. Essa relação de crença interior sua, ela está mais do lado da energia, do lado de uma concepção de vida, o que seria? Então, assim, o divino é tão abstrato, né, e tão inconcebível pela mente humana, que a gente pode tentar traduzir, e é o que eu tento nos meus poemas, mas sem a pretensão de um dia efetivamente conseguir. E eu acho que o que a religião faz é isso, fala assim, não, Deus é assim e as regras são essas. Essa ideia de regras e dogmas é que, se eu estou fazendo a percepção correta, que não lhe agradam, nem aprende muito. Exatamente. Então, acho que cada ser humano é o dono de si mesmo. Então, sendo assim, cada ser humano tem que encontrar dentro de si o próprio mestre. Não que a gente não possa buscar exemplos fora, mas nunca achar que esse exemplo é algo maior e mais abençoado que o próprio si mesmo, né? Você falou da primeira fase sua, se eu puder acompanhar esse raciocínio, dessas
frases de desencanto, de versos de desencanto. E depois você desembestou a escrever um monte de coisa aqui no sentido de... foi brotando versos e poesias. Você divide fases hoje na sua cabeça? Essas temáticas mudaram a sua forma de escrever sobre o conteúdo? A divisão de fase, ela tá separada numa única divisão, que foi assim, depois que eu saí para mochilar, eu escrevi uma coisa ou outra só. Antigamente eu escrevia tipo de 1 a 4 poemas por dia, nessa fase mais depressiva. E depois de um certo período, a hora que eu fui mochilar e voltei, eu fiquei sem escrever quase nada mesmo, quase nada. E 7 anos depois foi que eu comecei a vender meu poema na rua, que era um poema de mais de 10 anos, o que eu mais gosto, embora não seja o melhor, é o que eu mais gosto. Comecei a vender ele na rua. E essa troca energética do pessoal na rua, que eu imaginei que ia ser uma coisa difícil, começou a ser uma coisa tão mágica, uma troca de energia tão maravilhosa, que eu voltei a me inspirar, e aí eu tô nessa fase das poesias que eu vendo pela rua. Com exceção dessa de 10 anos atrás, todas as que eu vendo na rua são coisas de 2 anos para cá. Ser poeta de rua, ele abriu um horizonte de relações com pessoas, então. E comigo mesmo também, né? Com Bauru e comigo mesmo. Então, há uns 6 ou 8 meses atrás, é que eu comecei a ter essa sensação de, rapaz, eu tô cumprindo uma missão aqui. Eu me encontrei no planeta. Eu posso não ter encontrado o sentido de qual é a existência, o planeta, a sociedade, mas o meu sentido eu estou encontrando. Apesar da pressa do mundo, das pessoas no dia a dia, nos ambientes em que você as encontra, no semáforo ou num canto, as pessoas estão despertando, param para... Sim, inclusive a minha ideia quando eu comecei a sair era chegar até o semáforo, né? Que era para imitar um poeta de rua aí que já atua em Bauru há mais de 15 anos, o Floyd. E quando eu saí nessa ideia, eu vi uma pessoa varrendo a calçada e falei, não, eu vou parar e conversar com essa pessoa. Aí a partir daquele momento já me despertou uma coisa diferente do que seria, né? Imitar o outro. Então eu já não vou para o semáforo. Fui algumas vezes, mas o meu lance do tete-a-tete tá sendo maravilhoso por causa disso, porque a pessoa tem tempo não só de levar um papel, mas de ouvir a poesia. E eu percebo que Bauru não, né? Eu acho que o mundo, mas claro. meu grupo de estudo é Bauru. As pessoas estão muito mais abertas, mais receptivas a ouvir e se encantam muito mais do que eu esperava quando eu fui sair nesse intuito. Então eu percebo assim que não importa o grau de escolaridade, não importa o que a pessoa gosta ou não, com exceção de uns 2% que fala, não, eu não gosto de arte, me dá licença e tal. Com exceção desses 2%, eu fiquei encantado, porque eu esperava uns 50% de recusa, entende? Você se surpreendeu, Me surpreendeu maravilhosamente surpreendido. Você tem 3 aqui publicações para citar delas, e eu vou comentar um pedacinho delas para a gente escolher um trecho depois para falar. Rimas ao tarô. Primeiro eu ia pedir para você falar dessa relação esotérica sua entre conteúdos esotéricos e versos. Rimas ao tarô, eu tenho que agradecer por ter encontrado o tarô, a parteira tradicional Sueli Carvalho, uma mestra maravilhosa, que um dia ela disse para todo mundo que estava ali, vocês precisam de um oráculo, seja qual for. E eu resolvi que fosse o tarô por conta de outras histórias que o tarô representou para mim no passado. E eu fui me encantando cada vez mais com as figuras e tal. Então o meu primeiro livro é uma tentativa de explicar o que significa cada uma das cartas com as minhas poesias, todas com um acróstico, para já dar uma palavra-chave do que significa aquela carta. Mas é você que faz a leitura tua de como você está se sentindo em relação àquele conteúdo daquela carta? Não, a carta, ela representa também isso, né? Você olhar para ela, você consegue traduzir o que aquela carta significa para o seu eu interior. Ok. Porém, quando eu comecei a fazer esse livro, eu já não tinha só a minha visão, eu já tinha lido vários outros livros de tarô, então não tem só o que a carta significa para mim, tem também o que significa para outros autores do passado, mas traduzido na minha poesia. E eu costumo falar que esse livro é assim, tudo que tem na poesia tem na carta, mas nem tudo que tem na carta vai ter na poesia. Vou me permitir ser bastante cético, tá? Mas apenas como um exercício de comunicação sem barreiras de novo. Sim. Se jogar cartas é
um exercício físico de possibilidades e de probabilidade, como eu estabelecer essa relação entre conteúdos e aquilo que está sendo posto naquele momento? Porque se no segundo seguinte eu jogar de novo, a probabilidade muda. Muda. E é assim, o que eu costumo falar é que aquela energia que você está trazendo para uma questão é isso que eu tinha te falado, da energia da única coisa que existe, o momento presente. E nessa leitura, a hora que você abre esse momento presente, a minha leitura de tarô, ela não é para te falar, isso vai ser o seu futuro. Não. É o que é que então tá permeando de energia esse seu assunto, esse tema que você abriu. Okay. Então o positivo dessa energia é isso, o negativo é isso. E para todos que foram buscar a leitura é aberta e cai como assim, nossa, mas é exatamente isso que está acontecendo. Então ninguém pede uma leitura na hora para o mesmo assunto, por querer ver se realmente é aquilo. Agora, aconteceu 2 vezes de realmente a pessoa olhar a leitura e falar assim, nossa, mas não faz sentido nenhum. E o incrível é que nessas 2 vezes foi assim, primeiro uma leitura para uma pessoa que olhou e falou, nossa, é muito mágico, é muito bom, vou pagar para o meu parceiro, para a minha parceira, para ela fazer uma leitura também. Tudo bem, eu aceitei, essa pessoa veio e aí não fez sentido nenhum. Então, a busca não foi da pessoa. E aí, a pessoa não está aberta para aquele momento presente para se fazer uma leitura. E foram só 2 vezes que aconteceram isso, depois disso eu mesmo decretei que se alguém, eu vou pagar para alguém fazer, não. E nem fale para ela que você queria que ela fizesse. Se você conversando sobre, ela falar, também quero, maravilha. Se ela não se abrir, não adianta. Mistérios fala do quê? Estou falando do segundo livro. Mistérios, ele é as poesias da rua, somada com as poesias também que eu lancei só na internet, mas as poesias que eu digo que vêm das minhas entranhas, vem da inspiração interna. Porque o primeiro ele vem da inspiração externa, que são as cartas do tarô, e o segundo é isso, ele vai do começo da primeira página até a última, sendo poemas dedicados a essa nova fase. Vou usar a frase no sentido simbólico e no sentido poético. Por que estar vivo é loucura para você? Estar vivo é loucura porque a gente nunca vai encontrar um sentido, por mais que procure. E a busca de uma coisa que não tem sentido é loucura. Achei interessante você começar do reverso para o verso aqui. A minha ideia aí foi exatamente isso. Quando você vai numa livraria, às vezes o livro está no plástico e você só tem acesso a ler o que está no verso. Olha um resuminho no canto. O resuminho no canto. Eu falei, então esse livro começa aqui. E é parte da poesia. Ele é um livro de um poema só, embora... Ele começa aqui para voltar para cá. Para voltar. E a outra questão é a conexão dos versos à medida das imagens, algumas com uma única palavra, inclusive. Algumas com uma única palavra, e que essa palavra, com exceção dessa carta que você abriu agora, que é o Valete de Ouros, essa palavra ainda assim, ela não tem nada a ver com essa carta. As outras, com as figuras, elas já têm um pouco, embora seja uma palavra só, tem um pouco a ver até com o que ensinam nos livros de tarô e tal. E esse aí foi um lance assim do Hamlet, Eu vi aquele cara segurando a moeda e imaginei já ser ou não ser, Tudo é dúbio? Tudo é dúbio, duvidoso, Dúbio é o feminino, a dualidade. Duvidoso, o masculino na energia também porque toda energia, seja feminina ou masculina, ela tem o lado bom e o lado ruim, O que a internet aproximou ou não aproximou na sua relação? Porque você está na rua, poeta de rua, percorrendo as pessoas que, com uma boa surpresa, te sensibilizaram no sentido de ouvir, o que já é um grande avanço para uma sociedade esquizofrênica como a nossa. Mas a internet, se ela está sendo uma ferramenta de relação, porque afinal esses versos aqui, principalmente os com desenhos e palavras, desenhos em textos e desenhos de imagem, eles podem voar, andar pelo mundo. A internet, ela é um canal onde, assim, eu comecei a usar ali mais para colocar e ter um registro da data de quando foi escrito aquele texto, porque eu não, como eu gosto de fazer sozinho, então os livros eu faço em casa, eu não vou numa editora. E aí eu falei assim, eu vou fugir do registro, Então vou registrar aqui. Tá lá, tá registrado a data onde aquilo foi feito, para evitar algum possível roubo aí.
mas ela não é uma ferramenta que atinge um público tanto quanto, no meu caso, né? Porque para quem sabe usar, atinge um público mais abrangente. Okay. Mas eu imagino que me conhecem mais da rua do que da internet. Pelo número de curtidas que tem nos meus poemas, ali não passa acho que de 20 para cada poema que eu lanço. E a minha poesia eu já vendi para um incontável número de pessoas. Né? Tá. 4 temas aleatórios aqui, só para pontuar. O que é energia para você? Energia para mim é tudo, inclusive essa percepção material que a gente tem é falsa pela ilusão do tempo que a gente, né, vive nessa existência. Então são só níveis diferentes desse ondular da energia. Então a energia é o que permeia o todo. Né? Sincronia? Sincronia é o aqui e agora, e a gente traduz na sincronia quando fala, nossa, que legal isso acontecer, né? Parece que é obra do destino. A sincronia é uma coisa que está a todo momento acontecendo. A gente só percebe ela quando é algo bom, né? Quando vem um obstáculo e a gente fala, nossa, isso não era para estar acontecendo, a gente acha que não é sincronia. Porém, todo obstáculo está aí para fazer essa evolução, então, para mim, sincronia, energia é uma coisa tudo completamente misturada. Que é ser poeta de rua? Ser poeta de rua é estar cumprindo a minha missão de vida no planeta. Materialismo ou não materialismo? Não materialismo seria uma utopia, né? Eu, durante a minha depressão, falaria não materialismo, mas como tudo está do jeito que deveria estar, embora a gente goste ou não, eu acho que usar bem o materialismo. Obrigado por você ter vindo repartir esse recorte conosco aqui e eu vou finalizar esse Câmara Livre não comigo, mas com um versos e alguma coisa que você possa nos oferecer para repartir conosco os conteúdos. Eu vou declamar uma poesia recente que ela diz assim, então. Co-criadores da existência, criamos um mundo de resistência. Coexistimos com um intuito, evoluir. Viajamos pela ilusão do tempo para que todos possamos conseguir. Repara-te nisso, mero mortal. A realidade concreta é temporal. Para todos que perdem o medo da chuva, o sol é quem brilha em meio ao lamaçal. Gratidão pela oportunidade, gratidão por tudo. Obrigado, Noah. Até o nosso próximo Câmara Livre.